Oi pessoal, novamente o Demi Santana expondo mais um momento meu de reflexão, pegar visão. Tava vendo aqui umas notícias, ouvindo umas opiniões referente a vamos taxar os bilionários e milionários. E tem muitos que apoiam isso. E vamos taxar os milionários e bilionários, vamos taxar todos eles, vamos. Aí eu pergunto a vocês, aonde nós vamos chegar com isso? Se nós formos fazer esse tipo de taxação com bilionários, milionários, isso é a maior furada que políticos, principalmente de esquerda, e pessoas que, sabe, às vezes eu acredito que não por falta de caráter, mas por um pouquinho mais de se aprofundar no assunto, não entendem aonde é a questão da coisa, aonde vai o buraco, se fizermos isso de taxarmos os bilionários e milionários. Pensa da seguinte maneira, eu vou citar o velho da van, vamos citar o Luciano Heng. Ele tem várias empresas, várias lojas, segundo ele mesmo, são acho que mais de 22 mil funcionários diretos, fora os indiretos, fornecedores e por aí vai. Aí vamos taxar ele é bilionário. Ou o próprio João Adib, que é o dono da CIMED, bilionário também. Mas esse aí eu vou contar um pouco mais para frente. Vamos focar aqui no Luciano Heng. Aí as pessoas vão na loja dele e compram tudo de eletroeletrônico, eletrodoméstico, cama, mesa, banho, etc e tal. E o governo vai lá e taxa esse bilionário. Taxa ele, sei lá, em sua fortuna em 20%, 25%, que seja, 30%, não sei. Gente, de verdade, você acha que ele vai repassar esse aumento dele para quem? Quem você acha que vai estourar lá na outra ponta? Lá no finalzinho da corda, onde sempre estoura que é a mais fraca? Eu, você, seus conhecidos, pessoas que não são milionárias e muito menos bilionárias. Ô, gente, é igual o comércio que você tem na sua vila, na sua quebrada, na sua região. Se aumenta o preço da gasolina, aí ele vai aumentar o preço dos produtos. As pessoas perguntam, pô, mas o produto não tem nada a ver com a gasolina. Tem. Quem você acha que faz o transporte? Quem que vai buscar matéria-prima? Quem que busca os produtos quando estão prontos? Tudo é repassado pro consumidor no final, gente. Se taxar os milionários e bilionários, você acha que eles vão repassar essa conta para quem? Isso é balela, não caiam nesse conto do vigário. Sabe? Isso é a maior furada que tem. Certo? Não vão nisso. Não vão nessa. Não entra nessa causa. Isso é furada. De querer taxar milionário e bilionário. Isso é a maior falácia que o governo, alguns governantes aí, alguns políticos, o pessoal da esquerda fica falando e colocando isso na mente de vocês. E vocês acreditam, se o bilionário tem dinheiro, ele paga. Realmente ele paga. Ele tem dinheiro para isso. Aí eu pergunto, você tem? Se o bilionário quiser, ele pode pegar toda a fortuna dele, a riqueza dele, as empresas, vende tudo, pega o dinheiro, vai para outro país, manda para países com isenção fiscal, Ilhas Caimã, sei lá para onde eles forem, e vão viver a vida durante 3, 4, 5, 6 gerações, e você vai ficar com quem? Você quer se tornar uma Venezuela? Agora a Venezuela está saindo do sufoco, mas Cuba está lá. E essas pessoas que defendem taxação de milionário, bilionário, ficam só surfando no dinheiro do capitalismo, esse bando de hipócritas. Alguém lembra aí da Erika Hilton, como ela era antes e depois? Só tô deixando essa deixa, olhe como era antes ela e como ela tá hoje. Aí é fácil falar quando a pessoa tem dinheiro, né? Entendeu? Aí você pega o João Dib que eu tinha falado para vocês. Ele é bilionário, dono da CIMED. Cara, vocês acompanham os vídeos do João Adib? Vocês veem como que é a rotina dele? Ele tem vários... O último vídeo que eu vi dele, ele tinha, eu acho que mais de 150 produtos esperando liberação de patente para ele poder produzir. Produtos que custam 3, 2 mil reais, ele está querendo colocar aí
a preços mais populares, R$ 199, entendeu? Esse é um exemplo que eu tô dando, entendeu? Ele é bilionário, aí se for taxar os bilionários, você acha que o remédio vai ficar aqui? Gente, o Brasil é um país de pessoas doentes, e não é porque a pessoa é doente porque ela quer, é porque o próprio sistema força a pessoa a ficar doente, porque a pessoa está estressada, que não tem dinheiro para pagar um aluguel, para pagar as contas, para colocar comida na mesa, alimentar os filhos, se sustentar, comprar uma casa, comprar um carro. Não tem. As pessoas começam a ficar doentes porque tem que trabalhar mais. Aí vem falar, escala 6 por um, tem que acabar. Gente, a pessoa trabalha 6 por um, ela quer dinheiro. Ah, ela tá cansada? Realmente tá. Por isso que eu sou totalmente contra a CLT. Por mim, essa porcaria deveria acabar. A CLT está acabando com o Brasil, com os empresários e com as pessoas. Entendeu? Eu tenho a oportunidade de estar conhecendo outros países. Estou fazendo esse vídeo aqui da Nova Zelândia. Entendeu? Você vê como funciona o sistema fora do Brasil, é outra coisa. Eles têm lei que protegem os funcionários, as pessoas têm, mas eles dão livre acesso para o acordo entre funcionário e empresário. Se a pessoa quiser trabalhar 3 horas por dia num trabalho, trabalha. Se quiser trabalhar 4, 5, trabalha. Se ela quiser trabalhar em 3, 4 empregos, trabalha. Se ela for merecedora e quiser continuar trabalhando apenas em um trabalho, mais horas ela trabalha. O importante é isso aqui, ó. Entendeu? Então não é taxando um Luciano Heng da vida, um João Adib de rede de medicamentos que vai salvar o pobre, não. As pessoas que dependem de ajuda. O que vai salvar, sabe o que é? É você diminuir os impostos, acabar com alguns impostos. Oh, não faz sentido, gente, você comprar uma casa, comprar um apartamento, comprar um carro, uma moto, você tá para todo ano tem que pagar imposto disso, se é seu, é seu. Teoricamente é seu, porque não é seu, é o alugado, porque se você não pagar a sua moto, os impostos da sua moto, o governo vem e toma. Se do carro a mesma coisa, IPTU a mesma coisa. Então, não é os bilionários que estão acabando com o Brasil, ou os milionários, os honestos. Porque tem político aí, isso aí dependente do espectro político, estão milionários, entendeu? Como que um salário mínimo é R$ 1.800 e o salário mínimo de um político é 20, 30, 40 mil reais? Um judiciário que ganha 70 mil reais, mais de 100 mil reais. Esposa de ministro aí, ó, que fez um contrato de 129 milhões e até hoje não explicou como que conseguiu essa façanha. O outro filho de um ministro que, com menos de 3 anos que conseguiu se formar na OAB, já conseguiu hoje fazer um patrimônio de 24 milhões. Gente, não são os bilionários empresários ou bilionários ou empresas que estão acabando com o Brasil, não são eles. O que está acabando com o Brasil são os impostos. Olha o governo atual que está tendo aí, ó. A cada 2 meses estava fazendo imposto. Foi o governo que mais arrecadou dinheiro aí, ó. E o que teve de retorno para a população? Olha o Nordeste como que tá. Eu sou pernambucano. O Nordeste está há mais de 2 décadas na mão do PT. E olha como que tá lá. Então acorde, gente. Não abrace essa ideia de que se taxar milionários e bilionários vai acabar o problema do Brasil. Você quer acabar com o problema do Brasil? Você tem que reduzir impostos. Você tem que acabar com impostos. Você tem que dar uma educação boa para as futuras gerações. Se você não começar com a base, o prédio, o castelo vai desmoronar. Isso é fato. Não adianta você, mas o Lula conseguiu abrir faculdade para as pessoas mais pobres. Bacana. O que tem de gente com diploma andando de Uber e andando trabalhando de motoboy é o que mais tem. Eu não tenho preconceito não, porque eu trabalhei como motoboy no Brasil, certo? É o que eu estou dando um exemplo. Não adianta você ter um diploma se você não tem emprego. Não adianta você ter um diploma se você não está capacitado. Não adianta você passar de série se você não sabe ler, escrever e interpretar um simples texto. É o que está acontecendo com o Brasil. Os jovens hoje, você pega jovens de 18, 20 anos, tem jovens que não sabem interpretar um texto. Entendeu? Aí se questionem, gente, se questionem. O que é mais fácil o governo controlar? Um apertador de botão ou um cidadão? Um apertador de botão, ele só vai obedecer a ordem e vai fazer o que é destinado a ele. Um cidadão, ele vai questionar. Por que político ganha mais do que eu? Porque na era digital um político tem que ter 18, 20, 30 assessores? Porque um político tem que ganhar 20, 30 mil reais se o salário mínimo é 1.800? O político tem que trabalhar para mim, para nós.
e não nós para eles. A minha metáfora é o que eu falo para alguns amigos meus. O Brasil é como se fosse o Egito da época atual. O povo trabalha para sustentar faraós que estão em Brasília, que estão no STF, que vivem, comem do bom e do melhor, comendo lagosta, tomando vinho importado, e a gente morrendo, sofrendo, sem comida. O que eu vejo de relato de pessoas na internet falando que vai no mercado, deixa 500, 600 mil reais e sai quase sem nada. Aí quando vai olhar a nota, 100, 200, 300 reais de imposto, não tem cabimento isso, gente. Então não abraça essa ideia de que o problema do Brasil são milionários e bilionários. O problema do Brasil é má administração. E eu, como eu falei, a prova viva é o nosso governo, que foi o que mais arrecadou e não deu retorno nenhum. Olha a mulher do presidente, mais viaja do que não sei o que, gasta não sei quantos milhões viajando, porque se não pega esse dinheiro e investe numa comunidade? Mas aí é fácil falar, ficar vivendo de ilusão. Gente, não viva de ilusão. Questione-se. O que o seu político está fazendo e falando para você que você acredita, mas não, mas quando você olha no seu cotidiano, no prático, não funciona. Político que fala que é a favor disso e aquilo, mas quando vai ver a vida dele, ele não faz o que ele fala porque é bom para você. Fala que o SUS é bom, mas ele está num convênio particular. Fica criticando a Beth, mas o marido colocou no Nordeste, na cidade inteira patrocinada. Fala que é contra os milionários, mas come do bom e do melhor e vive viajando. Por que esses políticos de esquerda ficam arrotando virtudes, aí não pega o salário dele, pega ali a todo mês 50% do salário, 60% do salário dele e fala, ó, eu doei meu salário para tal instituição, para isso aqui, todo mês ele faz prestação de conta. Porque é fácil falar com o bolso cheio, com a conta cheia, com as regalias que o Brasil dá para os políticos e ficar falando para você, vá por esse caminho, mas ó, a minha vida é boa, mas a sua eu tô tentando melhorar. Hoje, olha a USP. Olha como que está a USP, a faculdade mais importante do estado mais rico do Brasil. Tá tudo largado. Aquilo ali não é formador de estudantes, de profissionais. Aquilo ali é uma formação de militantes que ficam falando virtude, jovens de 30 anos, 40 anos, que ficam falando uma coisa, mas na prática fazem outra. E pessoas que defendem isso aí são hipócritas, porque nunca trabalharam numa escola, nunca estudaram numa escola pública, estudam em escola particular e hoje estão dizendo para você, pobre que sofre, como que você tem que viver. O viver para um pobre é ele pegar que seja o salário mínimo de R$ 1.800 e ele pagar justo. Eu vi um relato de uma mulher que ela pagou num pacote de tomate 10, 12 reais. Tinha o quê? No máximo 4, 5 tomates. 4, 5 tomates, 10, 12 reais, gente. Acordem. O problema do Brasil não é taxar os milionários. O problema do Brasil é a gente acabar com essa profissão política. Não faz sentido nós termos tantos políticos, tantas regalias, tantos periodicários na área digital hoje. Então, fica a minha dica. Nessa eleição que tem aí, abra seu olho. Olhem o que os seus políticos estão falando. Não acredite que eles falam. Cobre eles depois o que eles fazem. Porque na hora de prometer, ir na padaria, tomar um cafezinho com você e falar e contar a lenda, ele é bom, mas na hora que ele se elege, ele some. Vira igual a nota de R$ 200. Você sabe que existe, mas nunca vê. E quando tenta chegar perto, é capaz até dele mandar os seguranças dele baterem em vocês. Beleza? Fica a minha dica. Não abraça essa causa. O problema do Brasil nunca foi os milionários e bilionários. O problema do Brasil é corrupção, são impostos injustos, certo? E dificuldades do pobre aprender e se tornar um bom cidadão e evoluir tanto intelectualmente como financeiramente. Olhem, educação financeira nas escolas é importante. O que é que eles estão ensinando para os seus filhos nas escolas? Fica a minha dica. Forte abraço, tamo junto e até a próxima.